Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 10 de janeiro. Nós continuamos então nossa jornada bíblica, estamos refletindo o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Dissemos que este capítulo é como uma sala com duas janelas. A primeira, que refletimos ontem, dos versículos 4 a 8, olha para o passado do povo de Deus. A segunda, que refletiremos hoje, olha para o presente, o futuro das comunidades. Dessa visão ampla, descobre-se que o povo de Deus se caracterizou no passado e se caracteriza no presente pela denúncia e pela resistência a tudo que se opõe ao projeto de Deus. Isso permite que o povo possa ficar de pé, isto é, seja declarado inocente no julgamento de Deus. Isso devolve esperança às comunidades perseguidas. Façamos então nossa oração, abrindo nossos corações para esse momento orante com a palavra de Deus. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como o mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, é o capítulo 7, os versículos de 9 a 17. Diz o seguinte: Depois disso, vi uma enorme multidão, que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estavam com vestes brancas e tinham palmas na mão. Em alta voz diziam: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro viventes, caíram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Esses que estão com vestes brancas, quem são? De onde vêm? Eu respondi: Meu Senhor, o Senhor é quem sabe. E ele me disse: São os que vêm chegando da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as deixaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no templo dele. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede,
nunca mais serão castigados pelo sol ou pelo calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor deles, vai guiá-los até as fontes de água viva, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, o Apocalipse responde à pergunta do capítulo 6, versículo 17. Quem poderá ficar de pé? Olhando pela janela do presente e do futuro das comunidades, o autor vê uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestiam vestes brancas e traziam palmas na mão. O tema da multidão que ninguém podia contar recorda a descendência prometida a Abraão, incontável como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia. O Apocalipse supera a promessa a Abraão, pois essa multidão vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Os que no mundo inteiro denunciam as injustiças e resistem a elas podem ficar de pé diante do trono e diante do Cordeiro, ou seja, são declarados inocentes por Deus e participam da vida e da vitória dele. Vestes brancas e palmas na mão são símbolos de vitória. Olhando pela janela do presente e do futuro, as comunidades se enchem de esperança e garra. A denúncia das injustiças e a resistência à sociedade injusta irão aumentando sempre mais, multidão que ninguém podia contar. Se espalharão pelo mundo inteiro, pondo abaixo a idolatria que gera a morte do povo. Isso provoca a celebração da fé que transforma a realidade. De fato, a multidão incontável proclama: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa afirmação certamente fazia parte dos cantos de resistência que as comunidades do Apocalipse cantavam em suas celebrações. Mostra que a fé tem profundas repercussões sobre o arranjo social daquele tempo. De fato, o Império Romano fazia crer que o imperador era o salvador do mundo, e a propaganda do imperialismo provocava as pessoas à adoração do imperador. A fé da multidão incontável desmascara o poder absolutizado, mostrando que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. A fé das comunidades que denunciam e resistem tem profundas repercussões na vida social. E isso é confirmado pelo céu, que no Apocalipse é um modo velado de se falar de Deus. De fato, todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, ajoelharam-se diante do trono para adorar, e diziam Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Temos aqui mais um breve hino de louvor, devolvendo a Deus 7 atributos, lembrando que 7 se refere à totalidade. O céu reconhece a fé política das comunidades, que resistem ao poder absolutizado do imperialismo romano. O imperador romano e o sistema que o sustentava exigiam que o povo lhe tributasse louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Celebrando a fé, as comunidades reconhecem que Deus é o único absoluto. Todavia, essa fé tem seu preço. A fé política tem seu preço, e as comunidades não conseguem avaliar suas consequências. De fato, um dos anciãos pergunta: Você sabe quem são e de onde vieram esses que estão vestidos com roupas brancas? O autor do Apocalipse, representando as comunidades, responde: Não sei não, Senhor. O Senhor é quem sabe. A explicação aprofunda o tema da denúncia e da resistência, mostrando que é preciso ir até o fim. São os que vêm chegando da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. A explicação do ancião, um dos mártires,
apresenta as consequências da fé política. Essa grande multidão resistiu com Jesus ao poder absolutizado que provoca a morte do povo. Para chegar a usar vestes brancas, é preciso lavá-las no sangue do Cordeiro. No Apocalipse, a roupa é a carteira de identidade da pessoa. Roupa branca é sinônimo de vitória sobre a injustiça que massacra a humanidade. Como vencê-la para poder ficar de pé? O caminho é um só: fazer como Jesus fez, identificar a própria vida com a vida dele, denunciar e resistir como ele. Para quem segue Jesus até o fim, a morte não é a última palavra. No início, as comunidades afirmavam que Jesus fez de nós um reino, sacerdotes para Deus, seu povo. Isso nós vimos no capítulo 1, versículo 6. Aqui percebemos em que consistem esse reino e sacerdócio. Trata-se do enfrentamento da injustiça, à semelhança de Jesus, passando pela grande tribulação. No Apocalipse, tribulação são as intimidações, pressões e opressões de que é vítima o povo de Deus na luta para conseguir justiça. Nessa luta, Deus e o Cordeiro são os grandes aliados do povo. Os versículos 15 a 17 o comprovam, mostrando que Deus e o Cordeiro sustentam as lutas das comunidades, levando-as à vitória. De fato, os temas da tenda e do pastor recordam o compromisso do Deus fiel para com seus aliados, a sua aliança, conduzindo-os para a liberdade e a vida. Denunciar e resistir, enfrentando a tribulação, faz parte de um grande êxodo da morte para a vida. Então, este é o caminho para ficar em pé. Como ficar em pé numa sociedade cheia de ídolos como a nossa? Essa é a grande pergunta que nós temos. Para isso, precisamos olhar para o passado, mas também olhar pela janela do presente e do futuro, deixarmos encher de esperanças e certeza de que Deus caminha conosco. Como ficar de pé numa sociedade cheia de ídolos como a nossa? Essa é a pergunta para você refletir neste domingo. Lembrando que hoje é dia do Senhor, dia de, se possível, participar da Eucaristia, participe da celebração na sua comunidade. Assim nós vamos vivenciando com fé esta fé da qual estamos bebendo no livro do Apocalipse. As primeiras comunidades cristãs que lavaram suas roupas, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Veja a multidão em vestes brancas, caminhando alegre, jubilosa, é a aclamação de todo o povo, que Jesus é seu Senhor. Também estaremos nossos dias e regenerados pelo amor. Nesta esperança somos a família dos cristãos, nossa lei é sempre o amor. Vejo a multidão em vestes brancas,